Chegamos na nossa última aula, uma jornada aí, né, eu estava contabilizando, só para você ter uma ideia, nós temos até a aula de hoje 86 slides. É, é aquela coisa, né, se é para entrar para o jogo, é para jogar de verdade, né, não é para brincar. Eu sempre tenho esse compromisso, sabe, comigo mesma, de se eu vou fazer alguma coisa, é para fazer com embasamento, é para fazer bem estruturado, é para entregar valor, é para entregar transformação, porque independente de se tu depois vai ou não se tornar aluno, tu tem que o tempo que tu despendeu aqui, ele tem que ter sido valoroso, né, ele tem que ter valido a pena, porque no final das contas, existe diversos e diversos conteúdos à disposição por aí, existe diversas formas que tu poderia, entre aspas, "gastar o teu tempo" ou investir o teu tempo, eu vejo que fazer o workshop foi um investimento de tempo. Existem várias formas, né, vários caminhos que tu poderia estar utilizando esse tempo. E você estava aqui comigo. E eu valorizo isso, eu valorizo o tempo que tu te dedica a escutar aquilo que eu compartilho. Por isso que eu tenho tanto um compromisso comigo, como quem investe o seu tempo comigo, de fazer algo que realmente seja interessante, relevante, embasado, de uma forma simples e aplicável nas nossas vidas. Eu sempre tenho essa preocupação de tornar a ciência mais próxima de nós, de uma forma que a gente consiga degustar a ciência, só que de uma forma que a gente nem percebe que é ciência de alta ponta, assim. É uma coisa que a gente vai desenvolvendo com o tempo e eu já tenho 15 anos, né, estudando finanças comportamentais, e quanto mais conhecimento a gente tem, quando a gente domina um conteúdo, a gente consegue simplificar o conteúdo. Quando tu vê uma pessoa falando muito difícil, pode ter certeza que, eh, pode ter certeza, né, a gente não pode generalizar, né, mas, há pessoas, né, que vão falar muito difícil, se ela não consegue simplificar aquilo, significa que nem ela entendeu ainda aquele difícil, sabe. Então eu ao longo desses anos, eu fui aprimorando essa minha capacidade de tornar coisas complexas simples, para que a gente tenha essa vantagem de olhar para a ciência e poder aplicar em nossas vidas. Eu acho que isso é o grande diferencial e a grande importância da ciência, de nós termos a ciência como subsídio para melhorar as nossas vidas. E foi isso que eu tentei fazer aqui. Então, desde já agradeço o seu tempo, agradeço a sua dedicação, espero que tenha trazido vários insights aí, e hoje não vai ser diferente. A gente vai começar a refletir sobre como mudar, como quebrar esse ciclo da escassez, como acabar com essa sensação de que tá sempre faltando alguma coisa, como acabar com essa questão de que parece que independente do esforço que tu coloque, nada nunca se resolve, como acabar com essa sensação de achar que não vai dar conta, de achar que não vai ser capaz de mudar essa circunstância, de olhar para o teu problema financeiro e dizer assim: "Não tem como sair daqui". Como que a gente quebra esse ciclo e ao quebrar esse ciclo a gente muda comportamento? Porque esse é o mais importante. Não adianta a gente: "Ah, agora eu entendi do ponto de vista cognitivo", mas continua se comportando da mesma forma errada. Então como que a gente faz isso? É exatamente essa abordagem, né, esses são os temas que nós vamos tratar nessas 2 aulas, na aula de hoje e na aula de amanhã às 17 horas ao vivo no YouTube, certo? Lembrando mais uma vez, amanhã na aula ao vivo do YouTube estaremos abrindo as inscrições para a segunda turma da formação em finanças comportamentais, a qual eu tenho um orgulho enorme, sabe. Eu 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 nem sei dizer, assim, os alunos falam e elogiam e agradecem, e eu fico: "Meu Deus, eu sempre sonhei em ser professora, mas eu nunca imaginei que eu poderia ser tão realizada como professora". E então, assim, agradeço de coração aos meus alunos da primeira turma, e se você desejar, te receberei muito bem nessa nossa segunda turma. Vamos lá, estratégias para romper o ciclo da escassez. O que que não funciona que a gente já entendeu ao longo dessas 5 aulas anteriores? Bom, educação por si só não funciona. As pessoas que elas têm escassez alta, elas não conseguem ter a sua atenção, né, para a aula, por exemplo, para o conteúdo. Elas não conseguem, porque
tá sempre fisgando a atenção o problema financeiro. Se tu tem um problema financeiro muito sério, muito grave para o teu contexto, provavelmente muitas vezes prestar atenção em mim foi difícil, sabe? Por isso que eu sempre trago um exercício, por isso que eu sempre convido para entrar para ação, para fazer, para escrever, porque se nós não fizermos, vai ter um desafio muito maior, porque o foco atencional tá focado no problema. Então a gente já entendeu que educação não funciona. Pagamento de dívidas a gente também que entendeu que não funciona, né? Ir lá e quitar a dívida do bonito que tá endividado não vai mudar a vida dele. Tô falando pareceu, né, um julgamento. Não, o que eu quero dizer é que não adianta a gente quitar a dívida. E eu digo dessa forma porque eu vejo muitas pessoas com essa falsa ilusão de que minha vida se resolveria se eu tivesse as minhas dívidas pagas, dinheiro no bolso e pronto. E não é assim que funciona, e o estudo dos ambulantes nos provou isso, né? Então, não há folga suficiente para que isso seja quebrado. E cortar gastos, né? Olha, tu tá gastando demais, tu é incompetente, tu é negligente, tu é irresponsável, é só tu gastar menos do que tu ganha. Ah, sim, óbvio. Se fosse só gastar menos do que eu ganho, todo mundo resolvia o seu problema muito facilmente, né? Por isso que também finanças tradicionais por si só não resolve o problema. Porque se resolvesse, todo mundo sabe o que tem que ser feito, gastar menos do que ganha. Por que que não faz? Então não adianta. Nós não vamos quebrar o ciclo da escassez com educação, simplesmente conteúdo de finanças tradicional, com pagamento ou dando dinheiro para as pessoas que estão nessa condição, muito menos mandando essas pessoas fazerem fluxo de caixa e gastar menos. Esse não é caminho para quebrar o ciclo da escassez. Qual é então, né? O que funciona é a grande pergunta. E aí a grande resposta ela parte por duas frentes a estrutural e a cognitiva e psicológica. Nós vamos falar hoje da estrutural e depois nós vamos na aula de amanhã, às 17 horas no YouTube, te aguardo lá com muito amor, carinho e atenção. Nós vamos falar dessa parte cognitiva e psicológica. Um ponto importante, tá? Eu vou trazer aqui frentes de atuação, mas existe aqui uma lacuna de pesquisa. O que é lacuna de pesquisa, Jéssica? Quando a gente olha para a ciência, nós precisamos entender que existem tópicos muito abordados, como a influência da escassez na capacidade cognitiva. Está completamente estabelecido que a escassez compromete capacidade cognitiva, isso é inquestionável. Então não existe mais lacuna de pesquisa. Como assim? Não existe mais assim, nossa, eu vou fazer uma pesquisa inovadora, eu vou analisar a influência da escassez na capacidade cognitiva. Essa pesquisa não tem mais grande relevância no meio acadêmico, porque essa resposta já foi dada. A gente já sabe que existe uma grande influência da escassez na capacidade cognitiva. É inquestionável que diminui largura de banda. É inquestionável que reduz a tua inteligência fluida. É inquestionável que reduz a tua capacidade de emitir respostas automáticas, te torna mais imediatista. É inquestionável. Então não existe ali uma lacuna, entendeu? Agora, quando a gente fala de intervenções para resolver o problema, aqui a gente tem uma lacuna de pesquisa, tá? O que eu quero dizer? Ainda não existem estudos, ou eu não identifiquei, e olha que eu pesquiso e pesquiso isso já há muito tempo e várias vezes, estudos extremamente robustos, randomizados, que façam uma avaliação de uma intervenção séria para tratar mentalidade de escassez. Então, as soluções que eu vou trazer aqui são soluções que um discute uma coisinha, outro discute outra coisinha, outro discute outra coisinha, mas não existe um estudo robusto que testa. Existe a mentalidade de escassez. A pessoa está com foco atencional distorcido, foco no presente, só pensa em dinheiro, preocupação constante, falta de controle. Como é que eu trato isso? Nós ainda não temos um protocolo fornecido pela ciência que a gente possa se embasar e dizer assim, esse é o caminho certo e é só aplicar isso aqui que tá resolvido, tá? Eu tô fazendo esse adendo porque o que eu vou trazer aqui, como eu disse, são
coisas que os estudos vão discutindo e na próxima aula também, só que para quem é pesquisador, né, e aos interessados, fica aí já a sugestão de uma lacuna de pesquisa a ser estudada. E para quem não é dessa área, entender também que, assim, qualquer pessoa que vá chegar para ti e dizer assim: "Eu achei a fórmula perfeita, é só seguir esse passo a passo", ela também está errada, porque a ciência ainda não nos deu essa resposta perfeita. Então o que a gente tem é construções pontuais que nos dão direcionamento, e bons direcionamentos, né, ações que realmente vão ajudar nesse processo, só que ainda falta muito a se estudar. Isso é o mais rico da ciência, ela nunca para, ela sempre tem algo novo a nos ensinar. Por ora, nós vamos atuar com o que nós temos, mas assim que saírem novidades, eu atualizo. Tá certo? Então, nesse movimento, né, no que nós temos, a gente tem que trabalhar as questões estruturais e as questões cognitivas. E aí, as questões estruturais, muito focada, né, na resolução de problema e aumento de folga. Essas aqui a gente vai discutir amanhã. Para começar, eu quero que tu consiga se identificar qual é a escassez que você tem. Então, lá na segunda aula, a gente fez o teste de escassez, tu conseguiu respondendo à escala, ver se tu tem ou não escassez, certo? Certo. Agora o que a gente vai fazer é o tipo de escassez que você tem, por meio deste quadrante. Depois eu vou mostrar qual é a fonte do artigo que apresenta exatamente esse diagrama e que esse diagrama é riquíssimo. O que esse artigo fez? Ele fez uma combinação entre a união da teoria da pobreza, ou seja, falta de dinheiro real, e falta de dinheiro subjetivo, integrando essas duas teorias. Como que essas duas teorias se conversam, né? Como que existe essa relação de, tá, eu tô com falta de dinheiro real, ou eu tenho dinheiro, mas eu estou numa situação escassa. E aí ele constituiu esse diagrama, que é muito interessante de ser analisado, e eu quero que você consiga se identificar em qual diagrama você está. Para facilitar, eu vou botar números, tá? 1, 2, esses números não tem no artigo. 3, 4. Então vamos lá. Aqui eu tenho a duração da escassez. Então quanto mais para cá está, mais duradouro é a sua escassez. Ah, eu tenho 5 anos, como aquele estudo de dar dinheiro para os ambulantes, eles trabalham com dívida de 5 anos. Não, eu tenho um problema de 1 mês. Tá? Então duração longa para cá, curta para cá. Aqui eu tenho intensidade. Então aqui eu tenho dinheiro, aqui eu não tenho dinheiro. E aqui é um ponto importante, né? Interessante. O que é ter muito dinheiro e o que é não ter dinheiro? Por que é importante? Porque se nós formos pensar na escassez subjetiva, a pessoa ela pode ter dinheiro e achar que tem pouco. Então essa é a questão, tá? Aqui tu tem que ser coerente com a tua análise. Eu ganho 10.000 reais. Só para te ter parâmetro, a média de renda do brasileiro, se eu não me engano, é de 1.800 a 2.000 e pouco, tá? Se tu ganha 5.000, se tu ganha 8, se tu ganha 10, se tu ganha 15, tu já não tá aqui embaixo. Aqui embaixo tá quem ganha um salário mínimo, 1.400 reais. Um pouquinho mais pra cima, 2.000, 2.500. Se tu ganha 10, tu tá mais pra cá do que pra cá. Ah, Jéssica, mas o meu custo de vida é muito alto. Eu ganho 10, mas só de aluguel eu pago 5. Então, tu ampliou o teu custo de vida na mesma proporção que tu aumentou a tua receita e tu te colocou numa situação de escassez. E isso compromete, inclusive, o teu bem-estar. O módulo 11 da formação eu discuto profundamente bem-estar financeiro e satisfação com a vida. Porque
a gente tem várias ilusões em relação ao que nos faz feliz, né? E aumentar padrão de vida é uma coisa que a gente acha que aumenta a felicidade. E não é isso, não é esse o caminho. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, com essa noção, né, de dinheiro. O quanto eu ganho, é pouco ou é bastante? Por vezes, pelo quanto que tu gasta, tu pode achar que tu ganha pouco. E eu não tô querendo dizer que é pra te regular a tua ambição, mas eu tô querendo dizer que talvez tu tenha aumentado o teu custo de vida para além do que tu deveria, considerando que isso tá prejudicando o teu bem-estar, que tá gerando escassez, gerando preocupação. Então é sempre interessante a gente tá 3, 4, 5 níveis abaixo do que a gente teria condição de viver, porque isso dá segurança e liberdade. Agora quando tu vai no tete a tete ali, ó, ganho 2, gasto 2, ganho 5, gasto 5, ganho 10, gasto 10, ganho 15, gasto 15, ganho 20, gasto... É uma eterna escassez. Porque é uma eterna percepção de que você tem menos do que você precisa. E aí esse ciclo tá sempre assim. Então você tem que se identificar. Então aqui, alto recurso, baixo recurso, tá? E aí a gente tem disponibilidade de folga, sensibilidade ao choque. O que é sensibilidade ao choque? Quem é que tem maior sensibilidade ao choque? Quem tá aqui, ó. Tem baixo recurso e elevada duração. Então esse aqui tem escassez crônica. Eu ia escrever e já estava ali, né? Esse aqui tem escassez crônica. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído. Esse aqui tem escassez crônica. Por quê? Duração alta e dinheiro baixo. A intervenção aqui, ó, ela é uma intervenção mais desafiadora. Por que ela é uma intervenção mais desafiadora? Porque essa pessoa, ela vive numa condição que realmente tem que equilibrar os potes. Tem que equilibrar. Não cabe tudo. É a mala pequena. E ela vive isso há muito tempo. Então aqui, e eu tô sendo extremamente sincera, porque eu preciso ser, como eu tenho dito, eu não tô aqui pra oferecer fórmula mágica, eu não tô aqui pra iludir ninguém, eu tô aqui pra trazer o que a ciência nos mostra e os desafios da vida real. Quem tá aqui vai ter um desafio maior. Porque tem duração alta e baixo dinheiro. Então eu tô naquele equilibrar pratos. O que cai primeiro? É quase aquele joguinho das bolinhas, né? De fazer malabarismo. É exatamente isso aqui é malabarismo. E aí, no malabarismo, eu tenho as bolinhas caindo. E esse aqui é aquele que vai estar sempre só olhando para a bolinha que tá caindo aqui. As outras nem enxerga, porque não dá tempo. Então, a intervenção nesses casos, a gente tem que trabalhar bem, bem pontual a parte estrutural. Assim, com um enfoque, né, na parte estrutural. Por quê? Eu tenho que começar desde organizar a rotina. Pessoas nessa condição, elas têm a vida inteira assim. Por quê? Dificuldade cognitiva. Então tem dificuldade de organizar, tem dificuldade de planejar, tem dificuldade de olhar para o longo prazo, essas dificuldades elas são iminentes. E aí eu preciso ir trabalhando primeiro desde a rotina do dia a dia, desde percepção de valor do que importa e o que não importa, desde a construção de um olhar de que é possível mudar, de que é possível ter uma melhor estrutura de vida, mas desfrutando da vida. Em que sentido? Desfrutar da vida, sair gastando tudo? Não, mas aprendendo a dar valor a pequenas coisas da vida. Aprendendo a dar valor ao tempo de qualidade com os filhos, aprendendo a dar valor a uma qualidade de tempo com o marido, com a esposa.
de ser mais dedicado, agradecido ao trabalho que tem e micro-organização para um esforço a mais naquele trabalho. Então a principal atuação aqui é a gente trabalhar a rotina e dessa rotina a gente depois trabalhar algumas outras coisas que eu vou mencionar, tá? No outro extremo, nós temos alta disponibilidade e tempo curto. Então, nós encontramos aqui uma condição de escassez incidental. Aconteceu alguma coisa muito pontual, um incidente, mas rapidamente está resolvido. Então, esse aqui pode ser teu caso, tipo, aconteceu, bati o carro. Alguém adoeceu pontualmente. É uma coisa bem incidente, assim, tá, resolveu isso, 2, 3 meses, resolveu a vida. Então esse aqui, o desafio é bem menor. O que que eu faço com esse? É só uma reestruturação simples, focando numa folga e focando em valores também é importante, né? Tipo, construção de valor. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso amanhã. Mas, tipo, aqui a preocupação é baixa, entendeu? Aqui a preocupação é baixa. Então, se tu te encontra aqui, nossa, eu escutei todo o workshop, mas assim, a minha escassez é bem pontual, é uma coisa que aconteceu e que, então, respira e não pira, reorganiza, sem pânico, tá? Vamos para os outros dois. Quando eu tenho baixo recurso e duração baixa, eu tenho escassez episódica. O que que é escassez episódica? Uma demissão, por exemplo. Uma separação. Isso é decisão episódica, é um episódio por completo, entendeu? Não é um incidente, é um episódio maior. E aí, nessa condição, tá faltando dinheiro. E aqui, na maior parte das vezes, eu bati a caneta e deve ter dado barulho. Na maior parte das vezes, aqui a gente vai trabalhar com uma reestruturação devida. Tá, eu perdi o emprego. O que que aconteceu? Como que foi o perdido emprego? Pra onde eu vou? Eu me separei. O que que eu tenho que reestruturar? O que que eu tenho que reestabelecer? O que que eu vou fazer? Como eu vou trabalhar? Então, é uma condição desafiadora, porque é uma condição que gera bastante sofrimentos, porque a pessoa tem baixa renda. Lembra que baixa renda gera aumento de sofrimento na mesma situação. Então, existe ali um sofrimento, mas é uma questão episódica, dura pouco, não é duração longa. Então, uma reestruturação ali da vida, né, no sentido de que eu tenho que olhar para essa situação e reformular. Já vai dar um respiro. E eu tenho a escassez condicional. A escassez condicional é a pessoa que ganha 10 mil e ela tá escassa. Ela tem dinheiro, só que ela tá, por um longo tempo, com dificuldade financeira. Então, ela tem uma escassez condicional. Ela criou uma condição de escassez. Porque sempre as necessidades dela estão para além da condição financeira que ela tem. E para essas pessoas eu acho que sempre vale a reflexão, né? Talvez a vida que tu tá tendo hoje é exatamente a vida que tu desejava ter há 5, 10 anos atrás. Não coloca lá fora. Não fica aumentando teu custo de vida na mesma proporção que tu aumenta teu ganho, porque isso é colocar a vida que tu sempre desejou fora. Eu sei que são reflexões duras, mas são importantes. Eu disse lá no início, a mudança ela acontece de dentro para fora. E a gente precisa viver essas reflexões. A gente precisa pensar sobre nós mesmos. Pensar sobre os nossos próprios pensamentos. Isso se chama metacognição. Porque isso faz com que a gente olhe para os outros de outras formas. Então, essa é uma condição que não é difícil de resolver. Mas o desafio aqui é
o que a gente vai tratar mais na próxima aula, sabe? É essa mudança de mentalidade mesmo. Eu não gosto de usar esse termo mudança de mentalidade, porque parece que é conversa, né, fiada na internet. Não gosto de usar esse termo. Mas é uma reestruturação cognitiva, vou usar esse termo, que é o termo da TCC, que eu acho que é mais coerente. É que às vezes a gente quer tornar didático o que a gente tá falando e usa termos de senso comum, e aí, por exemplo, mudança de mentalidade, eu acho que é uma coisa que tá tão banalizado que eu não gosto de usar. É uma reestruturação cognitiva, tá? Então aqui a gente tem que trabalhar a reestruturação cognitiva, principalmente. E aqui a gente tem que trabalhar mais estrutural. Para ambos, nós vamos trabalhar os dois lados: estrutura, cognição e psicológico. Mas o enfoque prioritário vai depender do tipo de escassez que tu tens, tá bom? E aí eu quero que tu entendem. Meu Deus do céu, que trava-língua, né? Eu quero que tu te identifique. Eu, por exemplo, naquele momento em que eu vivi, que eu contei a história pra você na aula 1 ou 2, acho que na aula 1, né? A minha condição naquele momento era essa aqui. Deixa eu ver se aparece. Eu estava numa escassez episódica, né? Eu tinha baixo dinheiro naquela época, mas a duração não foi longa. E estava relacionado com fase da vida, né? Que era o início do doutorado. Então foi um episódio da minha vida. Eu vivi essa escassez. Tu tem que identificar qual escassez tu viveu. Então a minha escassez foi a escassez 3. A tua é a 1, a 2, a 3 ou a 4. Tenta entender aí qual é a tua. Às vezes, na episódica, que nem eu, a única coisa que tu pode fazer é entender que por aquele período isso é uma fase e que vai ter que passar por aquela fase, né? Então, entender qual é o quadrante que tu te encontra é uma coisa indispensável para que a gente siga para as próximas etapas de uma forma mais assertiva, em que tu vai conseguir, a partir da contextualização que tu fez da tua realidade, empregar as atividades que eu vou mostrar agora de uma forma mais assertiva, tá certo? Então vamos às atividades. Como sempre, no material de apoio, todo mundo recebeu dentro do nosso grupo do WhatsApp lá, tá o link do sisteminha e também tá o link dos materiais e tal, que a gente disponibiliza sempre todos os dias lá. Então, nós vamos começar pela etapa estrutural, tá? Como eu disse no início, a gente vai seguir 2 etapas: a estrutural, a cognitiva e a psicológica. Aqui a gente vai olhar 2 exercícios para a estrutural. O que a gente vai fazer? Diagnóstico inicial, a gente acabou de fazer, e teve lá também o teste que a gente fez, os testes todos que a gente fez ao longo de todo o workshop, né? Entendendo, eu tenho ou não escassez? Como que tem impactado na minha capacidade de raciocínio? Quais são os comportamentos que eu estou tendo que são inadequados? A partir desses comportamentos, né? Como que eu tô entrando dentro desse ciclo? E aí agora a gente tá chegando em como sair, entendendo aqueles quadrantes. Entendendo aqueles quadrantes, eu já tenho então um diagnóstico, certo? Agora eu vou definir o problema real que eu vou querer resolver. Lista, a partir de tudo isso que a gente fez, qual é o principal? É dívida? É falta de poupança? É imediatismo? Qual é o problema principal que tu olha e diz assim: esse é o problema que hoje tá liquidando a minha vida? Depois tu vai listar alternativas, e isso aqui é uma estratégia de resolução de problema da TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, que ela nos ajuda a pensar nessas estruturas, né? Então, por exemplo, avaliar a alternativa, aqui eu não tô pensando em coisas cognitivas, tá? Tô pensando em coisas práticas mesmo. Por exemplo, dívida, qual é a alternativa? O que eu posso fazer? Como é que eu posso pagar esse jeito? E haja e monitore. Só que isso, né, focado em resolução de problemas, por vezes gera um desafio, porque, tá, mas eu entendi isso aí, mas eu tô no ciclo, né? Eu tô no ciclo. Então, vai ser difícil identificar as alternativas, monitorar, ajustar. O que eu posso fazer antes disso? Uma das
principais formas que a gente tem de caminhar na direção de uma vida menos escassa é criando folga financeira. Uma diferença entre o que eu ganho e o que eu gasto. Só que como existe uma largura de banda comprometida, é desafiador fazer isso. Só que daí como que a gente vai fazer para que a gente consiga construir folga mesmo existindo limitação cognitiva? Facilitando o processo de tomada de decisão. Aí a gente poderia aqui se aprofundar, né, bastante. Existe na formação um módulo inteirinho sobre higiene da decisão, que a gente fala muito sobre nudges, né, e aqui é muito útil usar os nudges, que é a arquitetura da escolha. Por quê? Porque tu vai identificar teus gatilhos e essas atividades também estão lá no material de apoio, com organização do raciocínio para conseguir construir essa atividade. Identificar os gatilhos, né? Então tu vai pensar assim, por exemplo, eu não consigo folga e um dos motivos é que eu gasto com iFood, tá? Identificou então um gatilho. Qual é o ajuste do ambiente? Apagar o app. Sério, Jéssica? Sério. Tão simples quanto parece. E muito eficiente. Apagar o app. Cancelar o cartão. Mas, Jéssica, eu preciso ter força de vontade. A capacidade cognitiva, ela tá comprometida. Então, o que a gente precisa fazer é limitar o teu acesso a decisões ruins. Se tu identifica que um dos aspectos que tá comprometendo tu conseguir construir folga financeira, e folga financeira tá diretamente relacionado com reserva, tu precisa estruturar o teu ambiente, por isso que se chama estratégia estrutural, estruturar o teu ambiente, de modo a facilitar a construção dessa folga. Então, tu tem que identificar tudo que te faz não criar folga e eliminar. Mas isso é radical, isso é protetivo, isso não é radical. Radical é gastar tudo que ganha e ficar no risco de viver uma vida sempre na beira do abismo. Isso é radical. E não é a vida que provavelmente tu queira viver. Então, fazer uma reestruturação aqui não tem desafio nenhum, tá? No sentido de que não te desmerece. Essa é a palavra, não te desmerece. E, em compensação, diminuir o atrito de comportamentos funcionais. Então, é automatizar contas, inclusive contas de pagamento, tá? É normal ser relatado por pessoas que estão vivendo em condição de escassez, em mentalidade de escassez, que esquecem de pagar conta. Isso é bem normal acontecer. Nossa, eu esqueci de pagar. Por quê? Lembra? Foco atencional. Ela não vê a coisa como um todo, ela só vê o que é urgente. Então, a conta aquela lá passou despercebida, porque a Antônia estava focada em pagar o médico. Esqueci de pagar o condomínio. Entendeu? Então, automatizar a conta. Automatizar, nem que seja R$10, mas já vai construindo esse hábito. Esse estudo aqui, ó, que é exatamente o estudo daquele quadrante que eu mostrei antes, ele nos ajuda muito nessa construção dessa percepção de construção de folga. Ele destaca isso como um grande caminho inicial a ser feito, só que de uma forma que não gaste mais capacidade cognitiva. Então, tudo que nós pudermos simplificar, que nós o façamos. Por quê? Porque tem uma tendência, quando fala de finanças, de querer fazer a coisa complexa, de querer fazer um fluxo de caixa perfeito, de querer fazer isso, simplifica o teu processo de cuidar do teu dinheiro o máximo possível. Automatiza tudo que tu puder,
tanto de conta para pagar quanto de conta para investir, hã, automatiza teu fluxo de raciocínio em relação ao teu dinheiro, quais são as prioridades que eu vou olhar primeiro. "Ah, mas eu tenho todas essas dívidas, qual é a que eu primeiro vou focar?". Vou focar nessa, então é nessa que eu vou focar. "Ah, Jéssica, mas eu tô negligenciando as outras", mas eu tô caminhando para a solução. Se tu não vai conseguir resolver todas ao mesmo tempo, não adianta ficar ocupando a tua cabeça com todas ao mesmo tempo. Foca numa, resolve, foca na outra, resolve, foca na outra, resolve. E assim sucessivamente, né. Então a simplificação, ela é indispensável para que a gente consiga abrir largura de banda, e aí ao abrir largura de banda a gente consegue agir, né, de uma forma mais estruturada. Então, criar regras simples para você mesmo. "Ah, quando eu for comer um sorvete, ao invés de comer um cascão, eu como um casquinha". Coisa simples, mas que tu vai criando esse hábito, né, de criar regras. A gente chama de heurísticas, né, mas boas heurísticas, criar essas regras mentais que vão te ajudando a simplificar o teu processo de tomada de decisão. Lembretes visuais, transformar decisões de rotinas todas automatizadas, né. Então isso vai fazer com que tu não gaste tanto os teus recursos e que tu consiga resolver esses problemas e aumentar a tua folga, tá. Então isso é um movimento importante de ser feito, um movimento que vai te ajudar a romper esse ciclo. Em resumo, para que a gente vá para a próxima aula para discutir isso, romper o ciclo parte dessas 2 ações, estrutural e cognitiva. Na aula de hoje a gente viu então, como que a gente se identifica naqueles quadrantes e a partir daquilo ali, né, a gente começou pensando na resolução de problemas, tu identificar qual é o principal problema que tu vai focar, e na construção de folga. Nessa construção de folga, estruturar de uma forma simplificada a tua vida financeira para economizar a largura de banda, tá certo? Espero de coração que até aqui tenha sido boas reflexões, que tenha sido uma jornada enriquecedora. Meu objetivo era isso, né, independente de se tu vai entrar depois na formação ou não, que o workshop por si só tenha sido enriquecedor. Isso pra mim é importante. Espero que tenha sido pra você. Eu, olhando para o conteúdo, imagino que sim, espero que sim, né, eu fazendo meu próprio auto merchan. É que, sabe, assim, fazendo uma confissão, eu sempre tive uma percepção de mim mesma, muito por esses erros que eu cometo e tal, que eu nunca era boa o suficiente, sabe. E quando a gente começa a fazer, fazer, fazer e perceber e receber feedback, isso só é reforço positivo. E eu tô começando a perceber que realmente, assim, as coisas que eu compartilho, as coisas que eu faço geram transformação na vida das pessoas. Tem um conteúdo aprofundado, um conteúdo diferenciado, né, nunca visto, e isso tem me feito acreditar mais, na minha própria capacidade. Então agradeço quem acompanha e quem me dá esses feedbacks, principalmente aos meus alunos que foram, assim, indescritível tudo que a gente viveu na primeira turma, e se eu puder também te conduzir ainda mais nessa jornada, para mim será um prazer enorme. Como professora, me sinto extremamente realizada, e que esses ensinamentos como professora, eles se estendam não só como ensino, mas também como impacto positivo na tua vida. Que você consiga sair desse ciclo e que você consiga viver melhor, ter uma vida que vale a pena ser vivida, né. Espero de coração que esteja sendo uma jornada nesse sentido. Que não acaba aqui, amanhã nós nos encontramos ao vivo. Se você teve dúvidas ao longo do processo, anota essas dúvidas, amanhã eu vou abrir espaço também para que a gente tire essas dúvidas. E como eu já tenho dito, né, desde o início, vão ser abertas as inscrições para a segunda turma da formação em finanças comportamentais, e lá eu vou explicar também, amanhã eu vou explicar também, o que que tem dentro da formação, quais são os conteúdos que nós abordamos, e tudo que você vai aprender e tudo que você pode desenvolver-se como pessoa e como profissional, caso você seja uma pessoa que lida com consultoria financeira, mentoria financeira, o que que tu vai aprender e como que tu pode usar para si e para os teus clientes esse conteúdo, tá certo? Muito obrigada até aqui, amanhã nos encontramos às 17 horas ao vivo no YouTube. Te espero lá.